Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no Canal 13 TV CE Geral, o primeiro programa de 2019, a gente já começando, desejando muitos anos de vida, aí é o Cruzeiro Esporte Clube, viu? Essa linda história da equipe celeste. Um abraço também a todos os torcedores do Cruzeiro pelas grandes conquistas, né, desse clube maravilhoso aqui de Minas Gerais. E hoje vamos debater, vamos falar, vamos trazer informações precisas, vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai estar começando hoje, são 32 grupos, né, a Copa São Paulo, 128 equipes participando e nós teremos um representante da cidade de Janaúba, ou seja, um atleta lá da Vila Nova de Poções, né, revelado pelo UFC 15 de março, disputando pela equipe do Fortaleza, o René Alves. Vamos trazer esses detalhes para você. Além disso, vamos trazer também os grupos, comentar sobre essa competição e trazer todos os detalhes. Ainda sobre o mercado da bola, vamos falar de possíveis contratações de Atlético, Cruzeiro, América, o mercado da bola em movimento, o Galo que já apresenta amanhã, já preparando para a fase prévia da Libertadores da América. Um programa que promete muito e você vai acompanhar a partir de agora nos comentários dele. Já está do meu lado o Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson. Pedro, hoje, quarta-feira, o primeiro programa, né, de 2019, com muitas notícias e, mais uma vez, né, desejar a você um excelente 2019. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, para você também, um 2019 com muitas conquistas, paz, saúde, um ano produtivo e também para o nosso caro telespectador que acompanha a gente a partir de agora aí na sua humilde residência. Hoje, uma data muito especial, né, para o torcedor cruzeirense, né, a equipe fundada em 1921, hoje são 98 anos, a equipe já vivendo aquela atmosfera já para o seu centenário, né, para 1921 também, aliás, para 2021. Então, é uma data que o Cruzeiro quer sim chegar como campeão do mundo. Por isso é que todo esforço está sendo feito e a gente deixa aqui uma saudação toda especial para o torcedor cruzeirense, que é uma equipe bastante amada, né, bastante referenciada pelos seus torcedores, que começaram, né, como palestra e que hoje é uma realidade, é uma grande nação, é a equipe do Cruzeiro. Nosso abraço e nosso carinho. E a outra novidade que acontece hoje é o início da Copa São Paulo, né? São 128 equipes, né, que vão estar disputando e dando a possibilidade de revelar jogadores para todas as equipes brasileiras. Minas entra aí com o Cruzeiro, Atlético, América e Uberlândia. E a gente sabe que grandes jogadores de futebol brasileiro foram revelados na Copa São Paulo, que é uma competição que reúne 128 equipes, seu Cleiton, mas é jogada em 22 dias, quer dizer, muito rápido aí, dia 25 tem que estar tudo certinho para acontecer a decisão no aniversário da Grande São Paulo. Com certeza, e a gente vai estar trazendo todos os detalhes para você dessa competição aqui durante o nosso programa. Como eu frisei, tem atleta da cidade de Janaúba disputando essa competição e você vai ficar por dentro de todos os detalhes. Mais uma vez, em nome do nosso diretor-geral aqui, o João Ricardo, quero cumprimentar todos os torcedores cruzeirenses, ele que é cruzeirense apaixonado, porque é uma data muito importante, 98 anos de histórias e títulos, né? Os torcedores do Cruzeiro aí vivendo essa data tão especial, lembrando que hoje tem a missa, muitas festividades marcando essa data especial do Cruzeiro. Já que começamos falando, Pedro, sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Então vamos estar trazendo agora os campeões, né? Lembrando que é a 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a gente vai estar trazendo esses detalhes, né, para o pessoal que está acompanhando em casa, acompanhando o nosso programa. Então tá aí o primeiro campeão, tá ali, Pedro, os primeiros campeões, né, da Copa São Paulo.
o Corinthians, né, 69, 70 também foi o Corinthians, 71 foi o Fluminense, 72 o Nacional, 73 o Fluminense, 74 o Internacional, 75 o Atlético Mineiro, já voltando na dobradinha ali, a gente trazendo o Galo em 76, né, foi o bicampeonato consecutivo da Copa São Paulo, 77 Fluminense, 78 o Internacional, 79 Marília, 80 o Internacional, 81 a Ponte Preta. Dando sequência, 82 a Ponte Preta de novo conquistando o bi. O Atlético Mineiro voltou a conquistar o terceiro título, né, em 1983. 84 Santos, 85 Juventus da Rua Bariri, ou a velha Juventus, né, da Rua Bariri. 86 Fluminense, 88 o Nacional. Dando sequência ainda, né, nas conquistas, Fluminense, né, ganhando 89. 90 já foi o Flamengo. A Portuguesa de Desportos conquistando em 91. Vasco da Gama 92, São Paulo 93, 94 o Bugre, né, o Guarani de Campinas, aí 95 já foi o Corinthians, 96 o América Mineiro, 97 o Lozano Paulista, o Internacional de Porto Alegre vencendo em 98, Corinthians voltando a vencer em 99, o São Paulo vencendo em 2000. Dando sequência 2001 Roma, o 2002 a Portuguesa de Desportos conquistando seu segundo título, Santo André conquistou em 2003, 2004 Corinthians novamente em 2005 e 2006 o América na parceria com São João do Rio Preto, São José do Rio Preto, né, nessa parceria. 2007 o Cruzeiro, o único título da Copinha, 2008 Figueirense, 2009 Corinthians, 2010 São Paulo, 2011 o Flamengo, 2012 o Corinthians. Dando sequência, os últimos campeões foram o Santos 2013, Santos 2014, 2015 o Corinthians, 2016 o Flamengo, 2017 o Corinthians e o atual campeão é o Flamengo, que conquistou em 2018. Pedro Wilson, o Corinthians é o recordista, né, de títulos, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive nós temos a foto aí do atual campeão, né, da Copa São Paulo, que é o Flamengo. O Flamengo é o atual campeão, conquistou em 2018, está aí a equipe do Flamengo, onde surgiu o Viseu, o próprio Paquetá, entre outros jogadores. E a outra novidade dessa Copa São Paulo, Pedro, tá aí, é o atleta gurutubano, o René Alves, né, ele que foi revelado pelo UFC 15 de março, ele que tem seus familiares, né, morava lá na Vila Nova de Poções e agora está buscando o seu espaço, né, no futebol. Lembrando que a Copa São Paulo Futebol Júnior é para atletas até 20 anos de idade. O René, ele tem apenas 17 anos, foi campeão e capitão ainda, Pedro, da equipe do Ceará, que conquistou o título lá em cima do próprio Ceará, capitão do Fortaleza. Foi Fortaleza, campeão, né? No clássico contra o Ceará, ele como capitão ergueu o troféu e a gente na torcida, ele nessa competição. Nós temos até imagens dele, né, o René, né, ele atuando, né, e essa competição, Pedro, como a gente estava frisando, né, trazendo detalhes importantes, é um verdadeiro celeiro de craques do futebol brasileiro, daí sai grandes nomes e a gente sempre naquela expectativa, né? E agora nós temos aí vários 4 representantes do futebol mineiro, tá aí alguns lances, vocês estão vendo aí do zagueiro René, né? O René quer ver o desarme, olha o desarme dele, Pedro, chega junto mesmo. E ele tem um apelido lá, ele sabe de quem? No clube do Fortaleza, ele tem um apelido lá no Fortaleza de Tigrão, que chega junto e mata a jogada mesmo. Tá aí mais uma vez aí lances dele. Quando tá rolando os lances aí do René, Pedro, fala um pouquinho dessa competição aí da Copa São Paulo. Olha, é a maior competição da categoria, eu diria, no futebol sul-americano, por que não dizer no mundo, né? Porque você colocar 128 equipes numa competição e disputar ela dentro de 22 dias é realmente muito futebol, né? Para todos os gostos. O futebol mineiro está entrando aí, como eu disse, com 4 equipes, América, Atlético, Cruzeiro e Uberlândia, sendo que todos jogam amanhã, dia 3. E a gente vendo aqui alguns detalhes, né, da Copa São Paulo, né, 32 chaves com 4 equipes, classificando os 2 primeiros para a segunda fase, e aí o mata-mata, um jogo só, até se conhecer o campeão da competição. E nessa primeira fase,
além de classificar os 2 primeiros colocados, vai entrar algumas equipes aí por índice técnico, né? Com a terceira colocação na chave. Avançam 64 equipes logo de começo, né, Pedro? É verdade. Então, assim, vai entrar aí na sequência, algumas equipes irão entrar também por índice técnico para a sequência da competição. Mas a gente percebe que há pouco vimos aí a foto da equipe atual campeão Flamengo, né? Com Vinícius Júnior hoje no Real Madrid. E o Lucas Paquetá agora indo para a equipe do Milan, da Itália, mostrando que todos os grandes jogadores do futebol brasileiro passaram pela Copa São Paulo. Em 75 e 76, por exemplo, o Atlético bateu um recorde. Poucas equipes conseguiram ser campeão de uma forma consecutiva da Copa São Paulo, e o Galo conseguiu em 75 e 76. Mas você sabe quem jogava naquela equipe na época? Olha só, estava Paulo Zidoro, estava o Toninho Cerezo, o Marcelo, o Ângelo, o Alves, o João Leite, o goleiro. Então era um timaço, né? O Serginho, que fez depois daquela equipe do Atlético, né, da década de 80, que conquistou vários campeonatos mineiros e que chegou também à Copa Libertadores e ao vice-campeonato brasileiro, né, perdendo aquele título para o Flamengo. E o Galo chegou a colocar daquela equipe, né, que venceu a Copa São Paulo em 75 e 76, 8 jogadores da seleção brasileira principal. Então, mostra aí a força, a importância de você investir nas categorias de base, né? Porque não tem outra alternativa, principalmente em se tratando de dificuldades financeiras. Você tem que apresentar um produto seu, né? Você tem que ter algo que você consiga fazer em casa, né? E aí a gente percebe que o futebol mineiro, especialmente, tem pensado diferente. Tem deixado de investir nas categorias de base, deixando até de colocar nas suas equipes principais jogadores que a gente vê que tem sim condições de jogar, e acaba trazendo jogadores de países que não têm tradição no futebol. Eu costumo dizer assim, ô Cleito, só para concluir, que você trazer jogador da Bolívia, do Equador, da Venezuela e às vezes do Chile, eu acho que na base você tem um jogador que tem praticamente o mesmo nível. Agora a pergunta que eu te faço, viu, Pedro, com relação à Copa São Paulo no Futebol Júnior, qual que é a prioridade dos clubes hoje? Sagrar-se campeão dessa competição ou promover atletas? Porque às vezes essa cobrança que tem os treinadores por conquista, porque vem das bases, às vezes ofusca isso, né? Porque nem sempre as equipes que conquistam títulos são as equipes que mais cedem atletas, né, para a equipe principal. Ainda dentro desse contexto da Copa São Paulo, ainda a gente trazendo os detalhes para você, o América Mineiro saiu aí no grupo 3, né, no grupo 10. O Cruzeiro é o grupo 3, né? O Cruzeiro vai enfrentar Babaçu, Linense e o Marília. Essas 3 equipes estão no grupo do Cruzeiro, o grupo 3. O grupo 10, que é o grupo aí do América Mineiro, o América vai enfrentar o Atlântico, vai enfrentar o Criciúma e também o São Carlos. Já a equipe do Flamengo, atual campeão, está no grupo 15, que vai pegar o Jaguariúna, o River do Piauí e também o Trindade. Já o Fortaleza, onde está aí o atleta gurutubano, revelado pelo FC 15 de março, o René Alves, está no grupo 19, que é a equipe do Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza é o cabeça de chave do grupo. O Fortaleza vai enfrentar o Primavera de São Paulo, pega também o Queimadense e a equipe do Sertãozinho. São as equipes que compõem o grupo 19. O Uberlândia, outro representante do futebol mineiro, está no grupo 20. Entre o Uberlândia, ele vai enfrentar o Desportivo Brasil, vai enfrentar a equipe do Remo e a equipe do Visão Celeste. São as equipes que enfrentam a equipe do Uberlândia. Já a equipe do Atlético Mineiro vai enfrentar o Água Santa que tem atletas, né, do futebol gurutubano sempre atuando. O Genilson, né, que atua pelo profissional, filho aí do grande Tuca, né, em memória aí o Tuca, zagueiro que defende as cores do Clube das Dejan. Hoje tem lá o Genilson, Marcelo, atuando já no profissional da equipe do Água Santa, mas o Água Santa na base enfrenta o Atlético Mineiro, sempre faz grandes competições. O Aquidauanense, né, a outra equipe, e também o Jacobina, é a outra equipe do grupo do Atlético Mineiro. Então a gente dando destaques, né, para o atual campeão, que é o Flamengo, os clubes do futebol mineiro, né, que é no caso Atlético, Cruzeiro, o América e agora o Uberlândia disputando a Copa São Paulo, além do Fortaleza pelo fato de ter um atleta aqui da cidade de Janaúba que vai estar disputando a Copa São Paulo pela primeira vez. Então é importante a gente trazer esses detalhes, né, Pedro? Olha, eu queria muito destacar aí as equipes mineiras,
Primeiro, a gente fica feliz de saber que o Uberlândia está aí com a equipe competitiva, né, para disputar essa competição, porque para você ir para a Copa São Paulo, você tem que ter uma boa colocação no campeonato da categoria que você disputa no estado, né? E o Uberlândia está levando a equipe e tomara que essa equipe ela venha se manter, porque Uberlândia é uma das maiores cidades do Brasil, está ali, acho que entre uma ou duas do interior do estado. É uma cidade progressista, cheio de indústrias, um estádio belíssimo, né? O tamanho do Mineirão, o Parque Sabiá, mas, no entanto, Uberlândia não anda, né? Porque parece que o pessoal tem olhado em jogadores que aparecem aí pelo interior do Brasil, trazem esse jogador, ele não se apresenta bem, de repente o clube desmancha. E agora não, parece que eles investiram na base e está levando aí uma equipe que tomara que consiga fazer uma boa presença no campeonato, a Copa São Paulo, e que ela seja mantida para que o Uberlândia dispute o módulo B do Campeonato Mineiro também com essa equipe e mantenha uma equipe jovem, né, com jogadores feitos em casa, para estar representando aí futuramente 2, 3, é um projeto aí para longo prazo, não é um projeto assim para ser resolvido imediatamente. Tudo a gente espera que dê certo e o Uberlândia, que a gente sempre torce muito, esteja bem. O América está tendo uma certa semelhança aí com o Atlético e também com o Cruzeiro. O América está levando os principais jogadores. A equipe treina hoje, inclusive em Belo Horizonte, viaja hoje 6h30, estreia amanhã. O América está levando aí jogadores conhecidos, entre eles o Christian, que já jogou na equipe principal, o próprio França, né, que entrou várias vezes na equipe principal da América e outros mais. Você é a favor, né, Pedro, ou contra essa situação? Porque se são jogadores que já foram aproveitados na equipe principal, teoricamente são jogadores que têm condições já. Então não era a hora dos clubes do futebol mineiro dentro do contexto geral, dos clubes dentro do contexto geral, dar oportunidade para aqueles que ainda não foi pro profissional, porque no momento que você já vai pro profissional, no meu entendimento, porque já fez por merecer, teve destaque já na base em outras competições. Então são fatores que às vezes eu discordo dos dirigentes do clube em optar em conquistar títulos na base e não na promoção de jogadores, né? Por isso que às vezes os clubes vão fazer investimento alto, né? Contratando jogadores que na maioria das vezes não dão resultado, jogadores que estão ali feito na casa não estão tendo essa oportunidade agora, você fizendo essa situação de levar jogadores teoricamente que já estão dentro do grupo do profissional. Olha, eu sou a favor, viu, Cleiton? Eu acho que é importante, porque a Copa São Paulo, além dela ser uma grande competição que você confronta com as principais equipes do futebol brasileiro e também do exterior, já que tem também equipe de outros países participando, ela é uma vitrine, é uma competição que a TV brasileira vai estar mostrando ela para todo mundo e é uma forma que você tem também de contemplar o jogador, né? De você colocar um atleta que está aparecendo agora numa vitrine e que ele venha ter então a afirmação. Só para lembrar aqui, por exemplo... Aí a gente entra em contradição com relação a isso, porque o que acontece dentro do contexto da pergunta que eu te fiz é isso, porque se o jogador já foi pro profissional, teoricamente ele já teve uma vitrine, uma promoção. Pois é, mas mesmo ele indo para o profissional, ele ainda está com a idade de jogar uma competição dessa, é tá certo? necessário você regredir o jogador? Um exemplo claro disso, o Vinícius Júnior. Já falando num patamar lá em cima. O Vinícius Júnior disputa a sub-20 para a seleção brasileira, porém é um jogador que, no meu ponto de vista, poderia estar na seleção principal, pelo jogador já está no Real Madrid, entrando nos jogos, já tem uma forma de oportunidade. Mas quando aí... você pega um jogador desse e para mim é regredir, pega ele que já está num patamar e desce lá, você teoricamente... Mas aí as fases, meu Cleiton, porque o atleta, ele tem fases, né? Ele tem, por exemplo, um período que ele tem que se adaptar a algumas competições. Porque um jogador, quando ele está na sua formação, né, a não ser que haja um talento, né, um jogador tipo o Romário, por exemplo, o Reinaldo do Atlético e outros mais aí que apareceram e com um treino só, nem passaram o profissional, você já manda direto. Aliás, nem passava na base, você já mandava já direto para o profissional. É importante porque o atleta, às vezes, ele não está preparado, né, para poder entrar diretamente na equipe principal. E hoje, por mais que você tenha na base bons jogadores, sempre há alguns jogadores que estão já ali também preenchendo algumas posições. Mas eu queria dizer o seguinte, o Atlético, por exemplo, está mandando para lá e o Galo viaja hoje e a diretoria está dando total apoio à equipe, tanto é que o Galo vai de avião lá para São Paulo, está indo para lá o Alejandro, está indo o Hulk, lateral esquerdo, está indo o Bruninho, tá certo? E outros mais que já tiveram chances na equipe principal do Atlético, até como titular,
está indo também disputar a Copa São Paulo, porque pode ser que esse jogador arrebente nessa competição, tá certo? O Cruzeiro está mandando aqui o Popó, que é um jogador que já marcou quase 150 gols aí no Cruzeiro Esporte Clube, está indo também o Laércio, né, que agora há pouco jogou na equipe principal, e o Kaká, zagueiro, que já apareceu também como titular, enfim. Eu acho interessante porque a Copa São Paulo é uma competição que você talvez entra nela como último ano, tá certo? Esses jogadores aqui, por exemplo, o Laércio e o Kaká do Cruzeiro, eles poderão aparecer numa Copa dessa, e de repente o Cruzeiro seja campeão, e esses jogadores que já têm um nome já na história do Cruzeiro, se o Cruzeiro ganha uma competição ou vice-versa, Atlético e América, esses atletas que eu mencionei aqui, eles irão definitivamente entrar para o mundo do futebol. Então tem esse lado também promocional de você promover o cara, e mesmo porque é um jogador que está com a idade de juniores, é jovem e tem tudo para ir para uma competição que é jogada com muita raça, e o atleta tem sim como se revelar de uma vez por toda, então, para o futebol. De modo que eu aprovo, acho importante, é uma competição rápida, o jogador jovem, ele já vem de lá, já integram a equipe principal que inicia a partir de amanhã a competição, e ele já entra na frente também dos demais companheiros. Então eu penso que é importante sim você dar essa oportunidade de colocar jogadores que ainda têm condições de jogar a competição, porque dificilmente esses jogadores do Atlético, do Cruzeiro e também do América irão aparecer no Campeonato Mineiro, né, na equipe principal, e essa é a grande vitrine que ele está tendo, a Copa São Paulo, de eles definitivamente entrar no mercado da bola. Que ela citou que eu bato na tecla. Eu não sou a favor de jogador que já está no profissional descer para poder disputar, porque se Atlético, ou Cruzeiro, ou América, ou qualquer que seja a equipe, ser campeão com esses jogadores atuando, vai dar na mesma, porque eles estão já no elenco. E se eles já estiverem no elenco profissional, agora já tem pré-temporada, é uma forma do próprio treinador da equipe avaliar melhor eles, junto já com o elenco da equipe, para ver se o jogador tem ou não condições de ser mantido na equipe. Então eu não sou a favor, mesmo porque a Copa São Paulo e Futebol Júnior, a não ser que a diretoria do Atlético, do Cruzeiro, as demais equipes estão voltando esses jogadores com só apenas o objetivo de vendê-los para o mercado do futebol europeu de uma forma precoce. Um problema é que está todo mundo batendo na tecla, que os torcedores sempre questionam esse fator de vender os jogadores teoricamente ainda desconhecidos no clube, com valores, né, mínimos, para depois os jogadores vingarem nos clubes com valores astronômicos. Então são situações que marcam também essa desorganização, do meu ponto de vista, dos grandes clubes, dos principais clubes do futebol brasileiro. Agora tem um detalhe, só voltando aqui, Cleiton, o Atlético foi campeão em 75, 76 e 83, né? E em 83 o Atlético revelou lá Sérgio Araújo, o João Paulo, era dois pontas. Com certeza. Fantástico. Agora, o América, que foi campeão em 96 e foi campeão exatamente em cima do Cruzeiro, o América também revelou grandes jogadores, né? Quantos anos, Pedro? Mateuzinho ainda, me parece que o Mateuzinho tem ainda chances de jogar essa Copa. Mas Então, o Mateuzinho já está definitivamente já na equipe principal. Você vai pegar um jogador que tem, só porque ele tem idade, você vai pegar ele e vai regredir ele, a tendência é dar continuidade. Mas o Mateuzinho já vem jogando o titular no América há mais de 2 anos. Ele jogou também a Copa São Paulo, mas ele já vem na equipe principal já há mais de 2 anos. É titular, inclusive, do América. Diferente, por exemplo, desses meninos aqui, o Kaká do Cruzeiro, o Laércio e o Popó, que estão aparecendo agora e que a gente sabe que não terão espaços aí no Cruzeiro. Há uma diferença, né? Por exemplo, o Mateuzinho, ele é titular absoluto do América, né? Agora, o Alejandro, o Hulk e o próprio Bruninho tem a chance de aparecer agora, né? O Alejandro é um jogador que muitos torcedores do Atlético Mineiro questionou e queriam que ele tivesse mais oportunidades na equipe principal do Galo, no lugar do próprio Ricardo. Mas aí, eu creio, falta talvez para o jogador uma competição tipo essa, né? Mas a Copa São Paulo é uma competição para ele afirmar. 3 jogos, campos ruins, os times vão para fazer o jogo da vida, qualquer jogo é difícil. Então, assim, não dá para você mostrar teoricamente. Mas 3 jogos na primeira fase, né? Primeira fase, 3 jogos. Outra coisa, são jogos. Pouco tempo de descanso, né? Porque simultaneamente é um período mas o jogador é um período chuvoso. Então é o seguinte, os jogadores que já vivenciaram aquilo, no meu ponto de vista, os jogadores que já vivenciaram aquilo e está treinando com a equipe profissional, eu não sou a favor que eles voltem
para poder disputar essa competição. Eu acho ela de fundamental importância para aqueles que não tiveram a oportunidade de disputar, vai disputar pela primeira vez para mostrar o seu futebol e assim ter a oportunidade de servir o elenco da equipe principal. Mas é bate-papo, é conversa ainda para muitos e muitos programas, a gente vai trazer esses... E outra coisa, viu, Cleiton? Já pensou da semana. O Bruninho e o Hulk, né, lateral esquerdo, e o próprio jogador Kaká, esse Laércio do Cruzeiro, num jogo aí contra Palmeiras, Flamengo, Grêmio Internacional, é a hora do cara, com a idade dele, mostrar serviço, né? Aí volta ao caso, se o Hulk... Se o Bruninho, que nós esperamos que seja aí o promissor, o grande talento da equipe do Atlético Mineiro, quando essas equipes não jogam nada, nós estamos também queimando um atleta que teoricamente a gente já promovemos ele para o profissional, já na maioria das vezes muitos torcedores, e claro, dentro do contexto do Atlético Mineiro, traçamos aí um planejamento como um possível substituto do próprio Casares, né, em determinados jogos importantes do Galo, que o Galo precisaria vencer. Já pensou ele nesses jogos não render? Então, eu não sou a favor por causa disso. Mas vamos, vida que segue. Vamos trazer também sobre o mercado da bola, viu, Pedro? O mercado da bola não para. O América Mineiro está fazendo as suas contratações para a temporada de 2019. Foi o clube dos clubes do futebol mineiro, né, que mais contratou, e não para por aí não, viu? América Mineiro agora, Pedro, tá atrás do Jonatas Belusso, viu? Tá ainda em contato com o Jonatas Belusso, lembrando que esse jogador, ele é do Vitória, defendeu as cores do Curitiba na temporada passada, e o América Mineiro ainda mantém esse contato e tem esperança para fechar contrato com esse jogador. Olha, o América apresenta amanhã 3h30 no CT Lana Drummond. Já no dia 20, 11 horas da manhã, o América estreia no Campeonato Mineiro contra a Caldense, ali para o dia 6 de fevereiro. É a estreia na Copa do Brasil, lá em Roraima, contra o São Raimundo. O América contratou 7 jogadores e o que preocupa, Cleiton, que desses 7 jogadores, o mais jovem é o jogador que está vindo aí com 29 anos de idade. A faixa etária aí de idade é de 33, 34 anos. O mais novo tem 29 anos de idade. Isso aí preocupa um pouco, apesar de que o América está promovendo também 7 jogadores da base para o elenco profissional. E aí a média de idade do América chega a 28 anos, um pelo outro, tá certo? Então isso preocupa um pouco, porque a Série B, a gente sabe que é uma competição que o coração tem que estar 90 minutos no bico da chuteira em cada partida, é raça, é vontade, é correria. Então o América com essa idade aí, eu não sei se o perfil dos jogadores do América tem também essas qualidades, né, de jogar o futebol, jogo corrido, pegado, movimentado, se tem essas qualidades. Mas resta a nossa torcida, né, para o América, que não vai contar com o goleiro João Ricardo, que acabou não renovando e o contrato dele já terminou, é dono do passe. E ele vai seguir o seu destino e o América vai também seguir a sua vida. Mas é um América que às vezes se agiganta, né? O América costuma dar certo, principalmente na Série B. O que o torcedor realmente fica preocupado é com relação a esse debate e volta. É você fazer um esforço, ganhar o campeonato, chegar numa Série A e aí você no ano seguinte está voltando. Então tem que haver um planejamento para que o América venha subir e que o América venha manter-se na elite do Brasil. Essa é a expectativa, né, de todos nós torcedores mineiros, né? O América Mineiro sempre é essa segunda paixão das maioria dos torcedores aqui de Minas Gerais, na torcida pro Coelhão, que tem o objetivo agora em 2019 de fazer um grande plantel, uma grande equipe para voltar novamente à divisão de elite do futebol brasileiro. Mas antes de trazer aí, Pedro, o mercado da bola, do Atlético, do Cruzeiro, que está completando hoje 98 anos, né, de história. Um abraço ao Lenildo, torcedor cruzeirense, todos os torcedores da China Azul acompanhando o programa Boletim Esportivo. Vamos falar um pouquinho da lei do ex, viu? Lá no futebol carioca tá assim, viu, Pedro? A verdadeira lei do ex, viu? Tá ali voltando, retornando. O Cavalieri, que era do Fluminense, vai defender as cores da equipe do Botafogo. Já o Abelão, né, o técnico Abel Braga, que foi por muitos anos técnico do Fluminense, agora será o técnico da equipe do Flamengo. Já o Bruno Silva, que defendeu o Botafogo antes de ir para a equipe do Cruzeiro, está retornando ao futebol carioca, agora para a equipe do Fluminense. Já o Ribamar, que defendeu, ou seja, surgiu no Botafogo como uma grande estrela, agora defendendo as cores, né, da equipe do Vasco da Gama. Isso
é uma situação também, Pedro, decorrente da crise financeira, né? E há um problema seríssimo aí também para o futebol carioca, porque ontem tomou posse, né, o Jair Bolsonaro, que é o novo presidente do Brasil, e já havia um corte integral, né? Nenhuma equipe vai ser patrocinada pela Caixa, né? Os contratos terminaram no dia 31 e já estão certos que ela não vai renovar com ninguém. É uma contenção de gasto incrível, né, que vai ser feita aí pelo governo federal. E os clubes de futebol lá no Rio de Janeiro estão preocupados, porque não há lá no Rio grandes empresas, né, que possam estar investindo. Teve aí uma época aí que a Unimed ficou por muitos anos, né, no Fluminense, e era de um grande tricolor, a Unimed do Rio de Janeiro. Teve também a própria Lubrax, né, que ficou, Petrobras, né, ficou no Flamengo muitos anos. E o Flamengo ainda mantém, né, um vínculo com essa empresa, mas quem renovou com o Flamengo aí foi uma empresa mineira. A MRV está colocando aí 20 milhões de reais, um valor bem mais alto, né, do que o Flamengo recebia pela Caixa. A MRV é que vai patrocinar o Flamengo, mas Botafogo, Vasco e Fluminense estão sem patrocinadores master. E os né? clubes mineiros, né, Pedro? Não, os mineiros, o Galo bateu, o Galo já fechou. O Galo fechou com o Banco Inter. Isso. O Cruzeiro já tem um aí praticamente engajado e com salário, uma proposta dobrada de que a Caixa, né? 2 vezes maior que a Caixa. Então eu acho que o Atlético Cruzeiro tem essa vantagem, né, de ter bons parceiros em Minas Gerais, né? Nós temos aí empresas que são de atleticanos, que são de cruzeirenses e que têm dado também uma força, né, para a equipe do América Mineiro. Então eu acho que os clubes estão saindo aí da Caixa, ou a Caixa saindo aí dos clubes, mas o que a Caixa também bancava aí para as equipes era um valor bem baixo de mercado aí, que outras empresas estavam bancando. Mas de qualquer maneira, o futebol carioca, a gente está vendo aí, você falando aí do Ribamar, né, que me parece que passou também no esporte, indo agora para o Vasco da Gama. O Abel Braga está apresentando hoje, né, o time do Flamengo. O Bruno Silva, né, voltando aí para o futebol carioca, agora vai defender as cores do Fluminense. E o Botafogo, né, que está vivendo aí dias de cão. O Botafogo está com contas atrasadíssimas e o pior de tudo, as contas bloqueadas. Até que está acontecendo um negócio e não é bom para o torcedor atleticano, pode melar o negócio do Igor Rabelo aí, viu, Cleito? O problema que está pegando, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, tudo fechado. O Galo vai pagar em torno de 3 milhões e 500 mil reais, tá certo, para ficar com o Igor Rabelo e cedendo o Gabriel para o Botafogo. O problema é que o Botafogo não está tendo como receber o dinheiro, tá certo? Pelos meios legais, um dinheiro desse você não pode colocar num saco e mandar a Cleiton Rosa lá no Rio de Janeiro. Levei esse dinheiro à noite, né, o Cleiton? Ô, João Ricardo, lá de madrugada, entreguei esse dinheiro lá pro Botafogo. Tem que passar pelo processo bacana, tudo direitinho, imposto, a transação fiscal, esse negócio todo. O problema é que o Botafogo está enrolado, as contas todas estão bloqueadas. E quando você está com a conta bloqueada, qualquer R$1 que cai nela, já sabe que é para onde que ele vai, né? Então já pensou o Botafogo com o salário todo atrasado e cai um dinheiro desse na conta, aí que você se arrebenta. Agora tem aquela situação, Pedro, se não regularizar, não vai ter como. O Atlético vivenciou isso, né? Teve um problema com o Bernardo, né? E quando não regularizou, não parcelou, não caçou... Aí o dinheiro sumiu, né? O dinheiro sumiu. Então, assim, são más administrações que chegam a esses pontos, né? Eu acho que o Botafogo, que é uma equipe muito grande, mas é uma equipe que tem o maior débito, né, do Brasil, uma dívida aí quase caminhando já por 800 milhões de reais, é impagável isso praticamente aí para a equipe do Botafogo. Então, eles não estão dormindo. E o Atlético já está ficando apavorado com isso, porque o Atlético ainda não sabe como resolver essa situação, porque era para o jogador chegar amanhã a Belo Horizonte. Era para ir apresentar amanhã, porque o Atlético já estreia já dentro de 17 dias, já tem partido, e o cara é para vir para ser o titular do Atlético Mineiro. Tanto é que um zagueiro da Argentina já está entrando aí em negociação. O Galo já cogita trazer um jogador da Argentina. Então é uma situação deprimente, né? Deplorável que vive aí o futebol carioca. O Flamengo dos grandes lá é o que vive uma situação mais tranquila. Teve agora aí o presidente assumindo a presidência do Flamengo, foi contratado Abel Braga, e o Flamengo que deu uma saneada nas contas. Porque quando você paga, o Cleiton, você paga as contas em dias, tá tudo certo.
você pode contrair empréstimos, você vai ter credibilidade para fazer qualquer transação, tá certo? Vai ter garantias, tá certo? Porque às vezes não é você estar com dinheiro na mão, é você ter a possibilidade de fazer uma negociação e ter uma garantia bancária, né? Tipo uma avalista, uma coisa por aí. Então é isso que está faltando aos times do Rio de Janeiro e diante dessa situação, as negociações não estão acontecendo, mas o Atlético já cogita sim um zagueiro da Argentina para o lugar de Igor Rabelo em função dessa situação. O Flamengo está numa situação tão mais confortável que o Flamengo está disponibilizando de 100 milhões de reais para poder investir. E isso aí mostra que a equipe tem realmente um nome muito grande e tem essa empresa agora, a MRV, que está investindo muito lá no Rio de Janeiro, que está colocando 20 milhões e está dando carta branca aí para o Flamengo investir mais, porque ela sabe que quanto mais o Flamengo investe com o seu nome, vai crescer mais também a sua mídia aí para todo o Brasil. Com certeza. Ô Pedro, logo que nós falamos do Flamengo, falamos da MRV, nessas situações do Atlético Mineiro, vamos estar trazendo aí notícias do Galo, né? Daqui a pouquinho vamos trazer as informações do Cruzeiro para a China Azul, que está feliz da vida, o Cruzeiro completando em 98 anos de história. Já falando do Atlético Mineiro, você falou aí do Igor Rabelo, mas até então o Atlético Mineiro apresentou o Hever, né? Já foi apresentado oficialmente o zagueiro Hever. E nós temos o Guga, daqui a pouquinho vamos estar mostrando ali o lateral direito Guga, as duas contratações do Galo. E você falou da MRV, né? O Atlético Mineiro está nessa parceria com a MRV por estádio, né? Arena MRV, essa arena que irá ser construído o estádio do Atlético Mineiro. Então por que não o Atlético Mineiro não buscou essa parceria? Porque por mais que o Atlético está acertando esse contrato com o Banco Inter, Pedro, eu acredito que os valores que estão sendo investidos no Atlético Mineiro são bem menores do que os valores que a MRV vai investir no Flamengo. Olha, 2019 é um ano fundamental, importantíssimo para o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético, só essa ida aí para a Copa Libertadores, mesmo chegando aí a pré-Libertadores, o Galo já garantiu a presença aí na reta decisiva da Copa do Brasil. É uma Copa que vai começar daqui a alguns dias com 80 times. O Galo só vai entrar quando tiver 16 equipes, então já é um ganho. E o Atlético tem a Copa Libertadores, competição que o Atlético disputou em 7 anos. O Galo jogou 6 vezes seguido a Copa Libertadores. Está voltando agora. Além de garantir a presença na Copa do Brasil, o Atlético vai disputar a competição, né, começando dia 6 de janeiro, lá no Uruguai contra o Danúbio. Depois, dia 12, tem um jogo de volta em Belo Horizonte. Passando, ele já vai ter mais 2 partidas até chegar à fase de grupo. Vai ter um faturamento muito grande com essa presença aí na Copa Libertadores. Tem Campeonato Mineiro, tem a Copa do Brasil, mas o mais importante para o torcedor atleticano em 2019 é exatamente isso aí, Cleiton, a questão do estádio Arena MRV. Tá tudo certo e não tem jeito, depois que você viabiliza toda a documentação para uma obra igual essa, você tem que construir. Vai dar início a partir de abril a construção do estádio do Atlético, que é o único time do Brasil hoje que está com um projeto ousado como esse, né? Você construir um estádio particular para 50 mil pessoas é um sonho que vai com certeza se transformar em realidade. Então eu acho que 2019 é um ano de fundamental importância para a história do Atlético. Pedro, você já falou do Atlético, já complementando aí o seu raciocínio, você trazer essas informações, né? A gente já atendendo nossos telespectadores, o pessoal também sempre acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, acompanhando também aí através da TVCA Geral. O Luciano, né? O Luciano, ele já perguntando aqui, Pedro, o que virou a situação do Luan, né? Um abraço aí ao Luciano, o Luciano aí, lá do goleiro do Bragantino, né? É o Kinder Ovo. Um abraço aí para o Luciano, Luiz, a Silva, o Geraldo, toda a família aí, que a gente tem um carinho muito grande. Olha, deu uma esfriada. O problema é que o Atlético tem aquela questão que já falamos aqui, o contrato aí por mais 4 anos, né, num salário de 400 mil reais. E o Cleison, que o Corinthians a princípio estaria colocando na negociação, o Cleison não chegou a um acordo salarial com o Atlético Mineiro. E aí não teve jeito, né? O Cleison saiu do páreo. E o Atlético, com essa negociação aí com o Corinthians, com a não negociação com o Cleison, só queria vender ou emprestar caro o jogador. Se você tem um cara que você vai gastar 22 milhões com ele em 4 anos, então não tem como você emprestar de graça, né? Aí o Atlético, nessa negociação com o Corinthians,
ou vende ou empresta aí por um ano por um salário muito alto, coisa que o Corinthians também deu uma recuada. Então parou, e pelo andar da carruagem dificilmente vai acontecer negócio envolvendo o Luan e o Corinthians e o Atlético Mineiro. O mesmo aconteceu com o Cruzeiro, né, que estava aí incendiado, né, Thiago Neves no Grêmio, o Luan no Cruzeiro, e de repente também deu aquela esfriada, virou um foguete molhado essas negociações. Ô Pedro, você tem números com relação ao investimento que o Banco Inter pode estar investindo no Atlético Mineiro? Porque essa notícia, né, que você trouxe aí com relação ao Banco MRV, a equipe do Flamengo, causou uma certa situação até inusitada, né, que hoje até para mim inusitada, porque o Banco MRV, né, o Banco vai estar... Não, a MRV, ela é uma construtora, né? É uma construtora então, MRV. Aí muitas pessoas aqui querendo aquela situação com relação a essa situação aí do Galo. Agora, o que chama bastante atenção, Pedro, dentro dessa situação, com relação a investimentos, né, dos clubes, do futebol mineiro, dessa situação do Luan, se ele vai ou se não vai, o Atlético Mineiro focando com relação ao sistema defensivo, e a situação do Emerson, porque até o término do ano, a conversa que se tinha, que tinha 4 a 5 equipes, né, do futebol europeu, inclusive tinha informações que já havia essa proposta, né, oficial, de uma possível saída do Emerson, e agora, nesse início, o Atlético já vai apresentar amanhã às 3 horas, não se fala mais o nome do Emerson. Esfriou, ou o jogador já está definido, não vai estar mais no Atlético Mineiro? Não, o Emerson está na seleção brasileira, né? Ele é inclusive titular da seleção brasileira sub-20, né, que está preparando aí para disputar o sul-americano da categoria, que vai acontecer agora no começo do ano no Peru, e o Emerson é titular. E tem até aquela situação do papagaio, né, que é outra negociação também que o Atlético está fazendo aí com o Palmeiras, envolvendo aí o Marcos Rocha, porque não, o dinheiro ainda não caiu na conta, mas existe as negociações, né? O contrato já terminou e o papagaio estaria vindo aí para o Atlético Mineiro e o Marcos Rocha indo lá para a equipe do Palmeiras. Isso aí já é um fato já definido. O que vai ser anunciado é que o Atlético está com aquela proposta de só anunciar qualquer negociação depois do contrato assinado. Então, existe já todos uns negócios já palavrados. O que está pegando são detalhes. Por exemplo, do Igor Rabelo, está tudo certo, mas como é que você vai pagar o cara? Então, não tem como você anunciar de uma forma oficial. Agora, há algumas negociações também, o Cleito, e principalmente em se tratando de instituições financeiras, no caso em um banco, que o contrato é feito, mas há segredo de negócio. Você não pode revelar valores, né? Por enquanto, o Banco Inter ainda não divulgou qual o valor que estaria pagando aí para o Atlético Mineiro. Mas dentro de um patamar, dentro de uma negociação, pode ser que essa negociação tenha sido feita aí entre 10 a 14 milhões de reais por ano, tá certo? Então, é uma quantia que estaria vindo aí para a equipe atleticana só para colocar o nome deste banco na camisa do atleta nas frente e também nas costas. Mas é o tipo do negócio. Eu acho que é um valor bem maior do que o que estava sendo pago pela Caixa Econômica. E aí fica uma situação realmente assim complicada em se tratando de patrocinador. Mas quando você tem uma equipe bacana, né, um time que tem tradição, tem camisa, competições tipo a Copa Libertadores, as empresas querem sim expor a sua imagem, querem sim impor a sua marca. Então o Atlético... Tem que ter transparência, né, Pedro? Tem que ter transparência, porque eu acho que tem que vir sim apoio para os valores investidos, porque as pessoas que estão à frente aí no próprio banco, da diretoria do Atlético Mineiro, tem que ter em mente valores, porque é aquela situação que a gente bate na tecla, né? As dívidas aparecem, as contas só aumentam, e geralmente os dinheiro que entram nos clubes nada é
não tem transparência. Então por isso que vivemos desse jeito aí, nessa situação. Aproveitando aqui, Pedro, mandar um abraço aqui, o pessoal aqui mandando já a mensagem, né? As filhas do nosso amigo Luciano, tá lá a Maria Eduarda e a Ana Júlia acompanhando. Mandar um abraço para você também, Pedro. E já aproveitando, Pedro, nosso programa aqui está chegando ao finalzinho, mas não pode deixar de falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que também já tem uma situação definida, né? O Jadson já foi envolvido nessa troca com o Bruno Silva. O Bruno Silva será atleta do Fluminense na temporada de 2019. Com isso, o Jadson, volante do Fluminense, vai defender as cores da equipe do Cruzeiro. E a outra situação da equipe celeste é com relação ao lateral direito colombiano, né? O Orejuela, né? Como é conhecido aí. Ele que atua pela equipe do Ajax e pode ser o reforço na lateral direita da equipe do Cruzeiro. E o Dodô do Santos, né? O Dodô terminou também o vínculo dele com o Santos. O passe pertence ao Sampdoria da Itália. E ele voltou lá para a Itália, não houve acordo. E olha que o Santos, eu não sei, eu acho que o Santos está também numa pendenga danada, né? Porque os números não era tão... É o Jadson, né? Parece até o Gustavo Scarpa, né? Que passou também pelo Fluminense. É um volante. E aí fica aquela situação, né, o Cleiton? O Cruzeiro tem muitos jogadores pelo meio de campo. Já tinha o Ariel Cabral, o Henrique, o Lucas Romero, o Lucas Silva. Tá aí o colombiano aí, ó, Pedro. Orejuela, né? Então é um jogador que foi indicado aí a lateral direito. Eu não sei, sabe? Eu acho que tá vindo de graça, inclusive, né? O Cruzeiro não vai gastar nada com esse valor e o Cruzeiro tem que tomar cuidado também com essas negociações, porque o nome do Cruzeiro já está aí no SPC, né, por causa das contas de jogadores que foram contratados de uma forma desnecessária, jogadores que não podem jogar no Cruzeiro e que foram comprados por irresponsabilidade de alguns cartolas que passaram pelo Cruzeiro, e o time está aí comemorando então os seus 98 anos. Eu até conversei muito hoje com o Padre Lucas, que é o grande cruzeirense, que inclusive foi criador de várias músicas do Cruzeiro, e é também um chefe de torcida organizada. Além de ser um padre, é ele que organiza, viu, Cleiton? Se você quer ir aí para a Itália, para a Alemanha, para a Holanda, é com o Padre Lucas. E ele é o cara que leva as torcidas. Se o Galo tem a Lenida Sombrinha, que organiza e que levou 5.500 atleticanos na Argentina, quem leva o Cruzeirense para esse jogo é o Padre Lucas. Vamos tentar depois colocar ele ao vivo aqui também no Boletim Esportivo, para ele falar dessas caravanas que o Cruzeiro está preparando aí para acompanhar a equipe no campeonato, a Copa Libertadores principalmente. Mas eu já tinha falado aqui, e eu vou bater de novo na mesma tecla, que o Cruzeiro, só em manter o plantel, o time principal já é uma grande contratação. Com certeza. Né? O Cruzeiro tem uma boa equipe de futebol. Manter de forma que os atletas estejam satisfeitos, né, Pedro? Mas eu acho que tá, o Cruzeiro tem um plantel de jogadores já conscientes, jogadores já rodados, né, cascudo, como dizem na gíria. Você não pode falar aí de um Fábio, de um Edilson, um Léo, um Dedé, um Egídio, um Cabral, mas tem a situação Henrique, Robinho. Neves, mas o Thiago Neves está tranquilo, o Thiago Neves tem contrato com o Cruzeiro, né? Não, todo mundo está com os contratos, todo mundo estão com os contratos, o salário até então estão em dias. Então os jogadores, o que eles têm que fazer é simplesmente agradecer a Deus por estar jogando no Cruzeiro, entrar dentro de campo e jogar bola, porque eles têm uns contratos, e diga-se de passagem, caro, né, contrato com salários altíssimos. Então eles têm que jogar muito aí para mostrar o porquê estão aí com a camisa do Cruzeiro, e tem que honrar o nome. Agora tá vindo aí o Jadson, né, mais um jogador, tá vindo aí Orejuela, né, o lateral direito, e o Dodô, que é um nome que a qualquer momento pode também ser anunciado. Aparecendo esses jogadores aí, o Cruzeiro vai reforçar as laterais, e o Cruzeiro que está liberando também jogadores. Nós passamos aqui na sexta-feira, o Cleiton, uma relação aí com 15 jogadores que estão emprestados e que o Cruzeiro não pretende contar com eles exatamente para dar uma enxugada na folha salarial. Não é importante você colocar jogadores apenas por colocar num plantel, porque quando chegar o final do mês você tem as contas para pagar, e o atleta que não está jogando, ele não quer nem saber, ele quer receber o dele, então você acaba se complicando exatamente por isso. Mas o Rafael Sobis, por exemplo, já acertou com o Internacional, o Bruno Silva, né, o Digão, e o Cruzeiro mandando também o Ezequiel lá para a equipe do Fluminense. Enfim, aos poucos, né, o Cruzeiro vai tirando ali alguns jogadores e vai definindo também um grupo para que o técnico Mano Menezes
possa trabalhar, porque já no dia 19 de janeiro o Cruzeiro começa então a sua caminhada no Campeonato Mineiro. Mas o que eu quero mesmo aqui é, mais uma vez, deixar um grande abraço aí para a Nação Azul 5 Estrelas. O Cruzeiro é uma potência, é um time amado, querido, e é uma equipe que representa muito para todos nós. Já pensou o que seria de nós, eu, Pedro Wilson, você que está aí em casa no seu sofá, se não houvesse Cruzeiro, não é? O Cruzeiro tem 5 estrelas nas camisas. E já pensou o que seria das estrelas se não houvesse a noite, o Cleiton Rosa? Então é mais ou menos por aí. Um abraço para você, cruzeirense. Parabéns aí pelos 98 anos. Um abraço. Pedro Wilson, quero agradecer a todos vocês pela primeira edição, né, do programa Boletim Esportivo do ano de 2019, prometendo voltar amanhã, trazendo mais informações para vocês. Parabéns, Cruzeiro, pelos 98 anos de Fundação História.